que teu servo escuta. Senhor, nós pedimos o teu Santo Espírito para que fale aos nossos corações nessa noite. Fala ao meu coração, Senhor. Eu quero te escutar. Fala ao coração de cada um de nós queremos te escutar. É tão doce a tua voz, a tua presença. Quantas vezes nós temos medo de Deus, né? Medo de ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Mas a voz do Senhor, ela vem como uma brisa suave. É a voz de quem nos ama. Não há, por mais que a gente tenha pessoas amadas na nossa vida, pessoas boas, pessoas que gostam de nós, que nos amam, mas ninguém pode nos amar mais que Deus. Então é essa voz que vem aos nossos corações. Sempre é uma voz doce. Sempre é uma palavra de amor. Fala, que tua serva escuta. Fala-me, Senhor, que tua serva escuta. Hoje eu vou trazer mais testemunhos de graças e de milagres para fortalecer a nossa fé. Porém, antes, nesse primeiro momento da nossa novena, eu quero propor para vocês um momento de oração, tomando como base a passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quem está com a Bíblia pode pegar a Bíblia, ou você pega depois, porque acontece o seguinte no trecho que eu vou trazer para a gente rezar. O Senhor Jesus, ele sobe ao céu e de lá ele manda o Espírito Santo. E quando isto acontece, que está em Atos 2, o dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo, né? Diz que de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Então imagina, eles estão dentro de uma casa, eles estão num lugar chamado Cenáculo, que foi o lugar também onde Jesus fez a sua última ceia. Estão lá os apóstolos, a Virgem Maria está com eles, né? Jesus disse, olha, fiquem juntos, não se separem, porque eu vou mandar o Paráclito. Então eles estão ali naquela casa, de repente, barulho. Como um vento impetuoso que encheu toda a casa. Pensa numa ventania, era um ruído. E aí apareceu para eles uma espécie de línguas de fogo que se repartiram. Então, vinha aquelas línguas de fogo do céu, elas se repartiam e vinham sobre cada um deles. E no momento em que isso aconteceu, eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Algo mudou. A gente pode até fazer assim, avançar mais, imaginar como eles se sentiam, né? Eles tinham vivido um grande mistério de Deus. Jesus caminhando com eles, aí Jesus começa a preparar. Eu vou morrer. Senhor, que não te aconteça isso, disse Pedro. Aí Jesus disse, é preciso, porque se eu não for, o Paráclito não vai vir. Então o Espírito Santo só vem porque Jesus passa por tudo que ele passou, por todo o seu sacrifício de cruz, sua morte, sua ressurreição, e ele sobe. Então do céu, junto do Pai, é enviado para nós o Espírito Santo, que também é Deus. Então não é um detalhe o Espírito Santo da nossa vida, ele é Deus com o Pai e com o Filho. E então é uma promessa que vem do Antigo Testamento, eu tenho citado para vocês isso. Que o Espírito Santo era dado para algumas pessoas, para Moisés eu citei ontem, né? Mas o Pai estava preparando o povo para o dia em que ele mandaria o Espírito Santo sobre todo ser vivo. E todo ser vivo seria capaz de profetizar, seria capaz de orar, né? Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração vivo, um coração cheio de Deus. Isso acontece com a vinda do Espírito Santo. Então, estão ali, dá o ruído, dá o vento, aparecem umas línguas de fogo assim, e elas se repartem e ficam sobre cada um deles. E aí eles ficam cheios do Espírito Santo.
e eles começam a falar em outras línguas, e o medo, isso que eu queria falar, acabei fazendo, né, outro caminho aqui na minha cabeça. Eles estavam com medo, vendo tudo que tinha acontecido com Jesus, todo o sacrifício de Jesus, eles tinham medo de ter o mesmo destino do Senhor, de serem presos, de serem mortos, mas naquele momento em que o Espírito Santo vem, arranca deles todo o medo, toda a insegurança, toda a memória difícil daqueles dias. Né? Os discípulos em Emaús carregam aquela dor dos traumas, né? de ver o Senhor passar pelo que passou. Tudo isso o Espírito Santo, quando vem sobre eles, o Espírito Santo muda o coração deles. Então eles começam a falar em outras línguas, eles ficam alegres, acontece toda aquela transformação miraculosa que o Espírito Santo faz em nós. E aí, eles começam a dizer, essa gente está bêbada? Eles estão bêbados, eles estão embriagados, eles beberam vinho e ficaram doidão. E é nesse momento, então, que Pedro se levanta e diz, eles não estão embriagados. Ele diz assim, homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais. Visto não ser ainda a hora terceira do dia, não era nem 9 da manhã. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, e é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui fala até de milagres, né? Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Isso graças ao Espírito Santo. Por quê? Eles tinham aqui a convivência de Jesus. A convivência lhes foi tirada. Jesus voltou para o Pai. E é o Espírito Santo que manifesta o amor do Pai e do Filho. É o Espírito Santo que traz para nós a presença do Pai e do Filho, através da presença do Espírito. Então nós não vemos o Senhor, mas nós o sentimos. Nós o experimentamos, porque o Espírito Santo, que nós não enxergamos, mas que existe e se faz sentir, nos comunica a Deus. Então, no momento em que eu e você estamos rezando essa novena e que nós unimos os nossos corações e oramos, o Espírito Santo vem e com ele vem o Pai e o Filho. Na missa, quando o padre vai consagrar as espécies, o que ele pede? Que o Espírito Santo transforme o pão e vinho no corpo e o sangue do Senhor, certo? Se a gente tivesse noção do que nós temos carregado dentro de nós, dentro do nosso peito, o Espírito Santo de Deus, a gente sofreria muito, muito menos. Por isso que nós temos que orar todos os dias e adorar o Espírito Santo para que seja consciente em nós que dentro desse vaso de barro que eu sou, tem uma grande riqueza. Deus habita em nós. E aí ele começa a falar algo aqui forte. Pedro continua, né? O primeiro Pedro disse, ó, não tem ninguém bêbado aqui. Aqui nós estamos com o Espírito Santo, porque acabou de se cumprir uma promessa da palavra. Israelitas, ouvi essas palavras de Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Esse Deus, esse Jesus de Nazaré que Deus deu testemunho, que fazia milagres, esse Jesus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Pensa como foi duro para este povo ouvir. Pedro se levanta e diz para os israelitas, vocês mataram Jesus de Nazaré, vocês o crucificaram por meio de mãos de ímpios.
Mas, diz Pedro, Deus o ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Aí ele vai falando da ressurreição, né, do cumprimento da palavra. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então, estou dizendo para vocês, né, Pedro falando. Vocês crucificaram, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Não era possível que ele continuasse, né, no poder da morte, não era possível. E Deus o constituiu Senhor e Cristo. E aí os israelitas, né, Pedro estava cheio do poder. O mesmo Pedro que antes tinha negado o Senhor. Gente, isso aqui são questões de dias. Vamos fazer os cálculos aqui. Jesus apareceu e caminhou com eles por mais 40 dias, né? Mais 10 dias depois da ascensão, que vem o Pentecostes. Então, é questão de dias entre um Pedro que nega, que é fraco, e um Pedro que se levanta e diz, vocês mataram o Senhor. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda a gente. Por isso todo mundo tem jeito. É só pedir o Espírito Santo. E aí, eles ficam compungidos no coração. O Espírito Santo traz para eles arrependimento. E é aqui que eu quero chegar. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. O que devemos fazer, irmãos? Tá, então, não tem mais o que mudar. Nós matamos o autor da vida. Nós pecamos. E agora, o que a gente faz? Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os dizendo, salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Então, naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas disseram, eu me arrependo de ter ofendido a Deus, de ter matado Cristo por mãos de ímpios. Eu me arrependo. A gente fica pensando, tá, mas eu não matei o Cristo. Foram eles. Eu jamais faria isso, como, como Pedro, Senhor, eu jamais te abandonaria. Não. Toda vez que a gente peca, nós ferimos o coração de Deus. E nos é necessário o arrependimento. Nós temos que nutrir um coração humilde, que reconheça a miséria humana. Então, eu e você, nós somos miseráveis, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é pecadora. E ela nos inclina, né? A concupiscência da carne tem uma inclinação em nós a fazer coisas ruins. A Bíblia diz que quem fala que não tem pecado mente. Então, mesmo que você esteja se enganando, pensando que você não peca, você peca. Todo aquele, né, que é de carne, peca. Mas o que fazer? Se arrepender. Nós temos que adotar um estilo de vida, de sempre se colocar na presença do Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo é agradável a Ti? A luz de Cristo, né, como botar Cristo como um espelho e apresentar a vida. Senhor, essas escolhas que eu estou fazendo são agradáveis a Ti? E quando nós nos damos conta que as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão em desacerto, em desacordo com os mandamentos de Deus, com o caráter de Cristo, nós temos que ser humildes e nos arrependermos. Então, essa atitude penitente, ela tem que ser um estilo de vida para nós. Porque senão, meus irmãos, o que acontece?
a gente vai ficando com o coração endurecido e com a alma fraca. O pecado, ele enfraquece a nossa alma, enfraquece a nossa vida. Nós nem nos damos conta que nós vamos nos enfraquecendo e aos poucos nós vamos nos afastando do Senhor. Esse é o poder que o pecado tem. Deus não se afasta de nós. Hoje eu ainda vi uma irmã pedindo oração, que Deus não deixe meu irmão. Nunca vai deixar. Até o último instante Deus está presente e lutando por nós. É nós que vamos nos afastando, nos enfraquecendo, vamos perdendo o gosto pelas coisas de Deus. Então, diariamente, tomar essa atitude de se arrepender. Nós precisamos colocar nesse estilo de vida penitente a confissão, porque também é algo que eu venho falando, né, nos demais dias. Quando nós confessamos ao Padre, vamos lá e dizemos ao Padre, né? Dizemos ao Padre, Padre, eu fiz isso, eu me arrependo, eu preciso da ajuda de Deus para não fazer mais. O Padre nos dá o perdão em nome da Igreja, que para nós católicos é um sacramento, é Deus presente ali. É um sacramento, porque o Senhor disse para Pedro, né, que daria as chaves do céu e da terra para ele. O que ele ligasse no céu seria ligado na terra, o que ele desligasse na terra seria ligado no céu, o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Então a Igreja tem esta autoridade dada por Jesus de vir aqui, né, eu confesso, e o Padre diz, Kátia, em nome da Igreja eu te absolvo dos teus pecados. E aí nos liberta das garras do mal, né, do jugo que a gente carrega, e naquele momento também nós recebemos, pela confissão, pela absolvição, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Então a nossa alma que estava acabrunhada, cansada, curvada pelo peso dos pecados, né, vazia às vezes, a gente fica com a alma vazia, abatida. O desânimo, né? O que é desânimo? Sem ânimo, sem alma. Ânimo é alma. Ânima, alma. Que língua mesmo? É latim? Não sei. Mas ânimo, alma. Desânimo, sem força da alma. Então, às vezes a nossa alma está nesse estado porque não se arrependeu dos pecados e não buscou o sacramento para receber um novo ânimo do Espírito Santo, uma nova força, para se apaixonar de novo pelas coisas de Deus, para ler a Bíblia, para ter vontade de ler a Bíblia, para entender a Bíblia, para ir na missa, para desejar o Senhor. Então, primeiro passo, eles disseram para Pedro, o que devemos fazer? Pedro hoje diz para mim e para você, se arrependam, se arrependam. E aqui fala então que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A gente tem visto muitas crianças que não estão sendo batizadas na igreja, não estão sendo batizadas, né, em nome de Jesus Cristo. Mas se a criança não é batizada, ela ainda não ganhou a filiação divina. Ela é uma criatura amada por Deus, mas ela não ganhou a filiação divina. Ela não entrou no mistério da paixão de Jesus Cristo. Já muito antigamente a igreja adotou o batismo das crianças, porque os adultos, cheios do Espírito Santo, vivendo uma vida em Cristo, chegavam e diziam, nós queremos que nossas crianças desde cedo também tenham essa vida. E a decisão de batizar as crianças, ela foi tão acertada que ao longo da história, quantos santos, crianças, a igreja tem? Quantas crianças na tenra idade já manifestavam a santidade? Por quê? Estavam batizadas, né? Estavam mergulhadas na paixão de Cristo e cheias do dom do Espírito Santo. A igreja até fala que o ideal é até um mês depois da criança nascer, ela já receber o batismo. Então o tempo da gestação é o tempo de preparação também do batismo, para que esta criança seja inserida no mistério da fé. Naquele tempo em que eles batizavam só os adultos, nesse tempo aqui de Pedro, os batizados eram feitos na Páscoa. Quem foi na celebração do Sábado Santo nesse ano? Que em Venâncio a gente teve uma missa tão linda presidida pelo Padre Wanderson.
Me lembro que quando o Padre Giovanni estava aqui no interior também ele fez na estância, acho que ele era diácono ou seminarista. Foi tão lindo. E lá tem todo o ritual da pia batismal. O credo é aquela confissão, como é que chama? Que é feita nos batizados. Por quê? Nos primeiros tempos da igreja, os batizados eram no sábado santo. E para ser batizado, a pessoa tinha que testemunhar 3 anos que ela estava arrependida do seu pecado, passava pela catequese durante esses 3 anos e aí ela era apresentada para a comunidade no sábado santo e a comunidade tinha que dizer, sim, verdade, a Kátia está dando testemunho de ser cristã. Ela é digna desse batismo. Tinha que se mostrar digno do batismo por meio de uma vida penitente, de uma vida de arrependimento, de uma vida de conformidade ao Evangelho do Nosso Senhor. Então, como é linda a nossa fé e como às vezes a gente vai levando a vida de qualquer jeito e se esquece das riquezas, da grandiosidade que é se arrepender, receber o perdão dos pecados e ter uma vida penitente, uma vida em Deus. Amém? Então nós vamos pedir essa graça para nós, que a gente fique atento aos nossos pecados, não ter vergonha, às vezes a gente fica com vergonha de contar para o padre, né, de contar de novo, mas ele está lá para nos ouvir. Não está lá para nos julgar, ele está lá para nos absolver. Ah, mas ele é uma pessoa, mas ali está na autoridade de Cristo. Quando a gente tiver para morrer, Deus queira que tenha um padre ali para nos dar a extrema unção, para abençoar a nossa sepultura. Daí a gente não falar, mas é um homem. Não, né? Então, na hora do perdão dos pecados, a gente tem que pensar nisso também. E regularizar a nossa situação, né? Não somos batizados, as crianças não estão batizadas, procurar o batismo, dar o encaminhamento da fé, né? Para viver na graça de Deus. Amém? Quem pensa que é amém, quem crê que é amém, escreve amém nos comentários, por gentileza. Esse foi o momento da partilha da palavra. E agora eu quero falar de testemunhos com vocês. Vamos trazer testemunhos. Cadê aqui o meu arquivo? Quem botou amém? A Vinha botou amém. A Carla, a Pete, a Mari, a Luciana, a Débora, a Beth, a Bia, a Jéssica, a Crislaine, Pamela, a Dani, Beta, Evandro. Amém, 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 amém. Ao longo dos anos, de 2020 para cá, assim como vocês estão rezando agora, pedindo graças, muitas pessoas rezaram, né? E aí, de um ano para o outro, eu fiz muitas partilhas com pessoas que fizeram a novena e que daí ganharam as graças. Eu selecionei algumas aqui para trazer para vocês, que eu vou ler aqui. Eu vou começar contando a história da Pamela e do Jean, os papais da Manuela Eloá, contrariando as expectativas médicas de uma gravidez natural, devido ao diagnóstico de baixa produção de espermatozoides. Deus os surpreendeu e, para além da gestação da filha, os chamou a uma vida de comunhão com a Igreja Católica. Tá? Então essa história vocês vão ouvir agora, da Pamela e do Jean. Eu não sei se das situações também não precisam escrever, tá? Só se quiserem. Se das situações aqui pelas quais nós estamos rezando por mulheres que querem engravidar, se tem algum casal em que o homem apresenta um diagnóstico. Ao longo das novenas, geralmente as mulheres se manifestam mais e para o homem é uma situação um pouco de vergonha, de constrangimento, né? E aqui no testemunho do Jean, ele abriu toda a vida dele, ele não teve vergonha de testemunhar porque realmente ele tinha um diagnóstico e para a medicina era impossível ele ser pai. Então, eu vou ler em primeira pessoa como eles deram o testemunho, tá? Testemunho de Pamela e Jean de Sá, que são aqui de Venâncio Aires, muitos os conhecem da igreja. Nos conhecemos em fevereiro de 2006 e depois de 6 anos de namoro, noivamos em setembro de 2012. 4 anos depois, 2016, resolvemos ter filhos, mas eu não consegui engravidar. Passado um ano, 2017, sem sucesso, fomos investigar. Diagnóstico: o
O Jean tinha baixa quantidade de espermatozoides. Por recomendação médica, fizemos 2 processos de fertilização in vitro, em agosto e dezembro de 2017. Os 2 sem sucesso. Os médicos então acharam que eu tinha algum problema e que precisavam ser feitos mais exames, o que acabamos não fazendo. Ainda em 2017, fizemos o retiro do Cursilho, que nos trouxe um novo olhar para as nossas vidas e para o nosso relacionamento. Vimos que precisávamos seguir os propósitos de Deus juntos. Aí a Pâmela disse, eu sempre fui católica, mas o Jean estava afastado da igreja. Foi então que em julho de 2018, ele fez os sacramentos da primeira Eucaristia e do Crisma. Nós não tínhamos nos casado na igreja ainda, e naquele mesmo ano, dia 8 de setembro, recebemos o sacramento do matrimônio. Era dia da natividade de Nossa Senhora. Não escolhemos a data, era o que tinha livre na igreja, mas hoje entendemos que foi desígnio de Deus. Foi um tempo em que decidimos entregar nossas vidas a Deus e esperar pela sua santa vontade. Nos dedicamos a servir a Igreja Católica na nossa cidade, em Venâncio, e também de cultivar o amor no nosso casamento. Descansamos em Deus. Ano de 2020. Na tarde em que ia começar a primeira novena de Santa Giana apresentada pela Kátia Kish no Facebook, dia 29 de junho, a minha irmã mandou uma mensagem no WhatsApp nos convidando para fazer a novena. Num primeiro momento não fizemos, mas ela fez e rezou por nós. E eu me lembro, gente. Eu me lembro da irmã rezando e pedindo as orações para ela. Ah, parece que foi ontem. Aí terminou a novena, terminou as lives ao vivo, né? E eu deixei gravado no Facebook. Daí o casal foi fazer. Depois de um tempo, resolvemos também fazer a nossa novena a Santa Giana. Em agosto de 2020, então a novena tinha sido em junho, e em agosto ela tirou férias e resolveu cuidar mais, cuidar da saúde, né, fazer uma dieta, começou a fazer atividade física. Aí ela esqueceu de terminar a novena. Por algum motivo deu uma parada na novena, e no dia 8 de setembro, dia em que eles estavam celebrando 2 anos de casados, ela teve uma cólica como nunca antes. Levantou da cama e depois de ir ao banheiro ela foi até a sala e de joelhos, em frente a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de um crucifixo, da Bíblia, de uma vela, ela chorou muito. Ela disse que chorava sem entender o que estava acontecendo, mas era um choro compulsivo. Então ela teve a cólica, foi ao banheiro e parou ali no oratório e veio um choro muito forte. Ela resolveu fazer um exame de gravidez. Então, o dia 8 ela teve a cólica. No dia 14 de setembro de 2020, ela fez o exame de gravidez e veio positivo. Aí fez o exame de sangue, estava com 4 semanas de gestação. Aí foram lá e retomaram a novena Santa Giana, rezando pela gestação, agradecendo, né, pela graça e pedindo a intercessão por outras pessoas. Aí ela diz aqui, a devoção a um santo ou santa não pode ser algo imposto ou obrigatório. Precisa ser de livre vontade de coração, tendo o entendimento de que Deus é o centro dos nossos milagres e pedidos, sendo santos apenas intercessores junto de Deus. E nesse processo de espera que passamos, entrou em nossa vida Santa Giana Beretta Molla. Não a conhecíamos, mas assim que assistimos à novena, nos apaixonamos por sua história de vida, dedicada aos pacientes, aos sofredores e à sua família. A devoção foi crescendo em nossos corações, acreditando que o nosso milagre de Deus passaria pelas orações a Santa Giana. Para o Jean, que não era católico, esse testemunho de devoção realmente tem um sentimento especial e cheio de gratidão, pois a prova de que Santa Giana intercedeu por nós foi sentida por toda a gestação e permanece até hoje. É algo que em palavras não conseguimos dimensionar com toda a profundidade que nossa alma e nosso coração sentem. A nossa filha, Manuela Eloá, nasceu totalmente saudável por graça de Deus, dia 21 de maio de 2021. Esse é o testemunho desse casal querido que está no nosso grupo de WhatsApp, se alguém quiser conversar com eles, a Pâmela e o Jean de Sá, os papais da Manuela Eloá. Gostaram do testemunho? Lindo, né, Pâmela?
Vou ler outro testemunho para vocês. A vida da Celina é um grande milagre. A mãe, Cris, desenvolveu diabetes tipo 1 e outros problemas de saúde depois do parto do primeiro filho e estava proibida pelos médicos de gestar. Após a novena de Santa Giana, em 2021, ela ganhou a liberação médica para engravidar. Celina nasceu em 4 de fevereiro de 2022, passou por graves problemas de saúde, mas, e aí esse depoimento foi que ano? 2023, dizia que ela tem surpreendido os médicos com a sua evolução. A Celina foi, assim, uma graça sensacional de Deus. Mas deixa eu contar para vocês como que aconteceu. O relato da Cris, tá? Isso aqui é um relato de 2023. Eu me chamo Cris, tenho 39 anos, sou casada com Joel e temos 2 filhos, o Antônio de 10 anos e a Celina com 1 aninho. Então hoje o Antônio tem 13 e a Celina tem 4. Quando meu filho nasceu, eu tive uma pancreatite aguda. Fiquei entre a vida e a morte, 2 meses internada no hospital e a sequela mais significativa foi o diabetes tipo 1. Por conta disso e por outros problemas de saúde, eu tive muitas dificuldades para engravidar. A cada consulta em que os médicos afirmavam que eu não poderia mais ter filhos, eu ofertava esse sofrimento a Deus. Mas eu sempre rezei e esperei no Senhor, confiando na sua santa providência. Em 2021, depois de uma amiga muito insistir para fazer a novena de Santa Giana, que a Kátia conduzia, eu resolvi fazer, mas não fui no intuito de pedir a bênção de mais um filho, porque alguns meses antes, numa oração pessoal, eu senti que era para eu entregar essa vontade de ter mais um filho para o Senhor. Eu me senti livre, como se um peso tivesse saído das minhas costas. Fiz a novena mais para alcançar uma graça na parte financeira e para conhecer mais a vida de Santa Giana, mas Deus realmente me surpreendeu. A cada dia da novena, eu vivi um verdadeiro retiro. Cada testemunho, cada oração era como se estivesse caindo escamas dos meus olhos. Eram sentenças que eu nem sabia que existia, que estavam sendo quebradas. Era uma verdadeira libertação. Após a novena, eu fui fazer as minhas revisões médicas e a primeira surpresa foi aí. Após tanto tempo recebendo negativas de médicos sobre a gravidez, na primeira consulta, então a Cris tinha vários problemas de saúde, então ela tinha que fazer todo um roteiro por médicos, né? Na primeira consulta, que era com o ginecologista, o médico, pela primeira vez em 10 anos, disse que ela poderia sim engravidar. E que, como ela já tinha 38 anos, era para ela correr para dar tempo, né? Ela não poderia esperar muito. Ela disse o seguinte: lembro como se fosse hoje, que eu saí muito emocionada da consulta. Deus falou comigo através daquele médico. Fui em mais uma especialidade do meu tratamento, o gastro, médico que cuida da pancreatite crônica, que também foi uma sequela, e para mais uma surpresa, ele também me liberou para engravidar. Era um sonho que, no meu entendimento, tão pequeno, achei que não seria mais possível. Pois bem, não deu tempo de ir na última especialidade, o endócrino, porque eu fiz a novena em abril e no final de maio eu já estava grávida. Que alegria ver aquele teste positivo, que misto de sentimentos. Eu só lembrava da novena e naquele dia do teste eu convidei Santa Giana para ser a pediatra da minha filha, que até então nem sabia o sexo. Eu senti o Senhor me falando que ela seria a médica do meu bebê. Sabia que seria uma gestação que exigiria muito de mim, uma gravidez de alto risco, mas nada me custava. Cada renúncia era com alegria e louvor nos lábios. O Senhor foi muito misericordioso comigo. Os desafios começaram na 23ª semana, quando na eco descobrimos que a Celina tinha uma má formação no coração. Isso era bem comum em filhos de mães diabéticas e o risco seria na hora do parto. Isso poderia normalizar com 32 semanas, o que não foi o caso. Celina chegou com 36 semanas mais 4 dias. Um parto difícil, cheio de surpresas. Rompeu a bolsa 00:20. Cheguei no hospital com 4 dedos de dilatação e evoluiu para 7 muito rápido. Tudo se encaminhava para um parto normal, mas por misericórdia de Deus a médica fez o MAP e viu que a Celina já estava em sofrimento fetal. Fizeram uma cesárea de urgência para tentar salvá-la.
Celina nasceu dia 4 de fevereiro de 2022, sem chorar, roxinha, e a levaram para uma salinha para tentar reanimá-la. No parto, ela teve uma asfixia e uma parada respiratória. Foi um silêncio tenso na sala de parto e nós, eu e meu marido, só ouvíamos os movimentos dos médicos para tentar salvar a nossa filha. Ela foi direto para a UTI e eu só fui conhecê-la à tardinha. A Celina teve uma convulsão, era hipotônica e começou aí um caminho de investigações com médicos de várias especialidades. As perspectivas, nos diziam, não eram boas e Celina tinha grande possibilidade de ficar com sequelas. A nossa filha ficou 18 dias na UTI e saiu com muitas especialidades médicas acompanhando o seu processo. Ó, só para deixar vocês tranquilas, as mamães que estão nervosas, deu tudo certo, tá? Eu tô contando aqui os detalhes, mas graças a Deus a Celina tá super bem, tá uma menina linda, maravilhosa. Com 3 meses e meio, na véspera do batizado, a Celina teve um apagão. A sensação que nos dava é de que ela ia desligando. Fomos correndo para o hospital e após vários exames foi diagnosticada com Covid, sendo que o vírus se instalou no cérebro da bebê. Gente, as orações que a gente está vivendo com o Pedrinho, a gente vivia com a Celina ali no grupo do WhatsApp. Quem é das mais antigas vai lembrar. Celina teve uma meningite que evoluiu para uma encefalite e pela segunda vez quase a perdemos. Nessa internação fizemos o batismo de intenção. Então, a criança que está na UTI, ela deve ser batizada com esse batismo de intenção, que os pais podem fazer, o médico pode fazer, né? Que precisa ter a água e a fórmulazinha. Se alguém está assistindo, vai assistir, tem uma criança que não foi batizada, que está doente, faça esse batismo de intenção, né? Eu já vi médicos contando que fizeram até com a saliva, porque era a única água que tinha na hora para fazer o batismo. E depois, quando a criança estiver alta, se complementa o rito do batismo, certo? Então, no outro dia que fizeram o batismo de intenção, ela começou a ter uma melhora muito significativa. Ficou 22 dias internada e os médicos ficaram surpresos com a melhora dela a cada dia. Mais um milagre Deus operou na nossa Celina, na nossa família. Depois desse fato, Celina começou a corresponder muito mais aos tratamentos, estava mais ativa, mais esperta, uma surpresa diária. Com 6 meses, teve mais uma internação por bronquiolite e precisou de oxigênio para suporte. Uma internação rápida de 10 dias apenas. Celina completou 1 ano de idade no último dia 4 de fevereiro, lembrando que esse relato é de 2023 e surpreende a todos. A menina que era para ter algum atraso, sequelas do parto e da encefalite, tem se mostrado forte, feliz e cativa a todos com seu olhar penetrante e seu sorriso doce. Ela é maravilhosa, sou apaixonada na Celina. A Cris também está no nosso grupo de WhatsApp, tá? Quem está no grupo quiser entrar, é bem-vindo. É um grupo para quem quer engravidar, para quem quer interceder, é para todo mundo, certo? E a Cris está lá para as mamães que quiserem conversar com ela, né, e saber mais detalhes. Gostaram do testemunho? É lindo, né? É muito forte. Deixa eu ler mais um aqui para vocês. Glória a Deus. Amém. Abençoada, para Deus nada é impossível, não é? E olha, né, que coração de mãe. Eu sempre digo, olha, uma mãe para não ir para o céu, ela tem que caprichar muito. Para não ir para o céu, ela tem que caprichar muito. Porque só de ser mãe já tá com passaporte carimbado. Porque é sacrifício, é sofrimento, né? Não é fácil não, mas é graça de Deus. Vamos lá, então. Testemunho da Juliana e do Fernando. Sou a Juliana. Juliana também está no nosso grupo, ela é de Minas Gerais. Sou Juliana, tenho 34 anos e moro em Minas Gerais. Eu e o Fernando, 35 anos, nos casamos em 13 de outubro de 2018. Nunca tinha ouvido falar em Santa Giana até que em março de 2021 a doutora Roberta Filgueiras postou sobre a novena que seria feita pelo Instagram. Então esse casal me conheceu pelo Instagram. A doutora Roberta, ela, não sei se ela ainda faz esse trabalho, né? Uma médica, então ela falava de fé e medicina e eu a convidei para participar um dia, para falar a parte médica, né? Já que ela era uma médica católica. E aí ela divulgou nos stories dela a novena e ela tinha um grande alcance. A Juliana viu e resolveu participar. Ela havia passado por um aborto em setembro de 2020, então ela se interessou pela ideia de rezar para engravidar. Sempre tive muito medo de não engravidar ou de ter problemas para seguir uma gestação, porque eu tenho uma doença autoimune.
Minha mãe também tinha, já é falecida em decorrência do lúpus. E ela levou muitos anos para engravidar, além de alguns abortos. Meu medo era a história se repetir comigo. Esse medo veio com ainda mais força quando engravidei e pouco tempo depois descobrimos que não havia formado o feto e a gravidez era anembrionária. Foi algo bem difícil de lidar, mas busquei outra médica para me acompanhar e fiquei bastante confiante. Só que já estava demorando para engravidar de novo. Na minha ideia, seria no mês seguinte. Em abril, quando iria começar a novena, eu conversei com meu marido sobre fazermos e ele topou na hora. Lembro que no primeiro dia vimos a live e rezamos juntos sentados no sofá. Fiquei muito emocionada, chorei muito com a mão na barriga, pedindo para que Santa Giana intercedesse por nós. E assim fomos fazendo a novena, até que no sexto dia, dia 25 de abril, eu descobri que eu estava grávida de novo. Foi um misto de alegria com medo de não dar certo de novo. No mesmo dia eu contei na live que eu estava grávida e pedi para que todos rezassem por nós. Com isso, rezei com ainda mais fé para que aquele bebê fosse nosso e viesse com saúde. Prometi que rezaria a novena todos os dias enquanto estivesse grávida, e assim eu fiz. Era uma paciente de risco, muito acima do peso, doenças autoimunes, pressão levemente alterada desde o início, mas Santa Giana agiu em cada detalhe. E sem esquecer do cuidado da minha médica, que certamente foi orientada por Deus e Santa Giana em todos os momentos. Tive uma gravidez perfeita, sem nenhum tipo de intercorrência. Tudo foi ótimo. Fiz exercícios, cuidei da alimentação e me emociono muito ao lembrar da última consulta, onde minha médica me parabenizou pela disciplina do que cabia a mim fazer. Ela ainda disse que diante de todas as possibilidades e chances de problemas que eu tinha, era um milagre eu chegar nas 40 semanas tão bem. No dia 5 de janeiro de 2022, nasceu a minha Maria Luísa. Maria, em homenagem à minha mãe, que tanto me faz falta, e eu sei que também cuidou de mim todo esse tempo com a sua intercessão. E aqui eu tenho a foto, depois eu mando para vocês, da Maria Luísa bebezinha, com uma bonequinha de Santa Giana, feita de crochê, que a Juliana mandou fazer naquela época. E a Juliana já teve outro bebê. Então não foi só um milagre, foram 2. Bom, faltam 10 minutinhos para acabar a nossa live. Acho que eu vou deixar outros testemunhos para outro dia e nós vamos fazer as orações. Pode ser? Estão aí? Estão me acompanhando? Dá uma curtida aí na tela só para dar um agito aqui. Só para não cair a live. Se vocês sentiram alguma coisa e querem partilhar, querem colocar aqui nos comentários, né? Se Deus falou ao coração, o que vocês experimentaram, podem mandar. Então, vou pegar aqui as intenções de vocês, tá? As intenções que foram colocadas no grupo e também algumas partilhas que tem aqui. Certo? A Liane Schaefer escreveu no grupo: ontem estava maravilhosa, parabéns como sempre. Deus seja louvado. A Pamela Alves contou, a Pamela tá aqui todos os dias, né, Pamela? Que ontem foi a primeira vez que a irmã entrou e conseguiu participar até o final, a Tiffany. E após a live ela contou que enquanto a gente rezava, o Ravi se mexia sem parar na barriga. Então já está sendo muito abençoado. A Tiffany tá aqui. Que Deus abençoe você, Tiffany, e o Ravi. A Marinês, venho fazer os meus pedidos de oração como todos os dias, com a certeza que serão derramadas todas as graças sobre os pedidos por intercessão de Santa Giana. Amém. Peço do fundo do meu coração a intercessão de Santa Giana para nos dar a graça da maternidade. Amém, Luciana. Em oração por você. Todas as intenções que tenham colocado no coração de Jesus. Amém, Evinha. A Liane Hens pede por todas as crianças, pelos adultos que estão enfrentando alguma situação de doença. A Carla pede a graça da maternidade. A Carmen pede pela saúde da família e por um pedido especial do seu coração. A Carmen também tem um testemunho. Em 2021, quando ainda na gestação, com risco de parto prematuro dos meus gêmeos, comecei a novena de Santa Giana e fui agraciada com suas bênçãos e levei a gestação até o final. Foram dias de lutas, mas o milagre veio, com dilatação e contrações desde a 27ª semana,
repouso absoluto, consegui chegar até as 36 semanas. É uma graça de Deus tantos testemunhos, né? São muitos testemunhos mesmo, e nós podemos confiar que Deus se agrada dessa devoção, Deus se agrada desse apostolado, Deus está no meio de nós para realizar os seus milagres. O Senhor é quem faz os milagres, através da oração, através da intercessão. Por todos os pedidos do grupo, nós vamos orar agora as orações da novena. Mais uma vez fazemos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu pegar minha Santa Giana. Deus Pai, que nos deste Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la como exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, ou a pessoa para quem se quer obter a graça, por sua intercessão. Nesse momento, faça um silêncio, coloque sua intenção para Deus através da intercessão de Santa Giana. Concede-nos também, Senhor, a graça de seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana.
por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Egina Beretta Molla, rogai por nós. Não sai da live ainda. Uma vez eu fiz um retiro de cura interior, e aí um padre, era um retiro da Reinalda, que já foi coordenadora da cura e libertação da renovação carismática nos tempos. A Evinha, se estiver aqui, vai lembrar. E aí, pega essa dica aqui que eu me lembrei agora, tá? O padre tinha sido um momento de muita graça, muita cura, muita libertação. E o padre nos ensinou assim, que a gente tem que orar e pedir para Jesus esconder nas chagas dele a graça recebida, porque nas chagas de Jesus o inimigo não pode roubar. O que pode acontecer, né? A gente está rezando, fazendo a novena, e o inimigo de Deus, que até o final da nossa vida vai querer nos tentar e roubar de Deus, ele vem e se atravessa para tentar nos roubar a graça. Então a gente vai, reza, sente a paz, alegria, fé, esperança, daqui um pouco cai de novo. Porque ele vem, né, a passagem é aquela do semeador que saiu para semear, que cai nos espinhos, ele vem e rouba. Então, hoje foi uma noite, mais uma noite de muita graça. Faz agora essa oração e diz assim: Jesus, esconde nas tuas chagas essa graça que eu recebi. Ali o Senhor protege e o inimigo não pode tocar. Uma graça que você conquistar ao longo da vida. Conquistou uma grande alegria, já consagra Jesus e diz: Senhor, põe nas tuas chagas onde o inimigo não pode roubar. Então, que a graça do Senhor fique conosco nessa noite, que o Espírito Santo continue trabalhando em nós, que o sangue do Senhor Jesus nos guarde, guarde a nossa família, guarde nossa casa, tudo que temos e somos, Senhor. Guarda com teu sangue, protege com teu sangue. Livra-nos dos ataques das insídias de Satanás. Fica conosco, Senhor. Permanece conosco, Senhor. Amém? Amanhã eu não consigo fazer às 8h30 da noite, tenho um compromisso de trabalho. Então amanhã, pela decisão do grupo, nós vamos nos encontrar às 5 da tarde. Quem não puder depois, assiste a gravação. Que Deus abençoe a todos nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais!